Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos debates com um cineasta e poeta que também é coordenador cultural da Casa Guilherme de Almeida, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, no bairro do Pacaembu, Doni Correia. Tudo bom, Doni? Olá, Flávio, tudo bem? É um prazer estar aqui. Vida longa ao Espaço Heráclito, parabéns pelo programa. Eu fico feliz de estar fazendo parte já do comecinho do projeto. Espero que dure bastante tempo. Pô, muito obrigado, Doni, muito obrigado por você ter aceito o convite aqui. E de início, eu trago uma questão, porque vocês viram que eu falei que o Doni é cineasta e poeta. Então eu trago uma questão aqui para o Doni que é a seguinte. Doni, falando também como escritor, e você é um escritor, um poeta e um escritor, e eu quero trazer essa questão que pode ser interessante tanto para os espectadores e me interessa profundamente. Você que transita nesses dois campos, literatura e cinema, você diria que há recursos de aprofundamento e verticalidade que a literatura possui e que são algo limitados no cinema? E vice-versa, há linguagens do cinema que dão conta de uma representação mais multifacetada da realidade, tanto externa como estética, dos quais a literatura não consegue dar conta? Como é que é a relação entre literatura e cinema para você, Doni? Vamos lá, eu vou tentar fazer uma síntese porque isso dá pano para muita manga. Claro. Mas a relação do cinema com a literatura, com a poesia, é intrínseca, é direta. O cinema ele nasce num momento na Europa em que a literatura moderna está surgindo, juntamente com a Segunda Revolução Industrial, juntamente com a ascensão da burguesia, juntamente com as inversões de classe. Então, uma sociedade que está mudando de uma maneira muito drástica. A gente está falando aí de fins de século XIX. Fim de século XIX, final do século XIX, movimento impressionista na pintura. Então existe uma relação forte entre o nascimento do cinema e a crise da pintura, da representação por meio da pintura impressionista. E o cinema, ele tem três momentos ali no comecinho dele, no final do século XIX, virada para o século XX. Ele tem um primeiro momento em que o cinema não passa de uma invenção tecnológica, né? Não passa de uma invenção tecnológica que é, na verdade, um incremento, uma evolução natural da fotografia. Depois ela se torna um produto de entretenimento de massa, né? Que são aqueles filminhos do Méliès e tudo mais, que flertam com as trucagens de mágicos, de vaudeville, né? E feiras e tudo mais. E depois, a partir de 1903, 1904, é que vai começar o cinema narrativo. A partir daí, eles precisam buscar alguma referência, porque até então não se tem, nem na Europa nem nos Estados Unidos, uma referência de como utilizar o cinema como linguagem. Eles vão buscar diretamente na literatura, na literatura realista principalmente, e no teatro principalmente. Se você pega os primeiros filmes de Edwin Porter, se você pega os primeiros filmes na Europa do Hepworth, se você pega os próprios filmes que o Edison passou a produzir até mais ou menos 1910, Frankenstein, não passam de peças, né? Quer dizer, então existe essa relação direta. Ou seja, você está dizendo que o cinema, no início, obviamente não tem uma linguagem forjada por si mesmo. Não tem. Ele vai buscar essa referência, né? E aí o grande fantástico dessa história, o que na verdade é o meu assunto de pesquisa pessoal, no mestrado, enfim. Né? Onde é que você está fazendo mestrado? Eu faço mestrado no Departamento de Interunidades do MAC USP. Né? Então, o Departamento de Interunidades, que ele é transdisciplinar. Então, o bacana é isso, porque eu estudo estética e história da arte, mas estou trabalhando o cinema. Ou seja, a sua vida já é transdisciplinar e você transportou a transdisciplinaridade para o seu estudo de mestrado agora. Exatamente, já levei para o mestrado também. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o fantástico disso tudo é que a partir da Primeira Guerra Mundial há uma ruptura clara na linguagem cinematográfica. Existe a corrente americana, principalmente com David Wark Griffith, né, que a partir de 1915 constitui a linguagem narrativa do cinema forjado a partir da narrativa realista e do teatro, né, realista, e existe o cinema de poesia. É o cinema que vai flertar com as vanguardas históricas do final do século XIX e começo do século XX. O expressionismo, o dadaísmo, o futurismo, a partir da Primeira Guerra Mundial. Porque os artistas de vanguarda, eu estou falando de Duchamp, de Hans Richter, Man Ray, Vicky Neglin, o Picabia, todo esse pessoal que está ali concentrado nos territórios neutros da Primeira Guerra Mundial, na Suíça principalmente, né, que vão forjar as festas do Cabaret Voltaire, né, que vão dar início a uma proposta de vanguarda na arte, eles enxergam que o cinema, por ter esse apelo com a massa, claro que não é usado esse termo na época, mas por ser um entretenimento de massa,
ele pode ter uma função de conscientização Política. e política. E passam a usar o cinema como extensão direta do instrumento de trabalho deles, da pintura, da fotografia. Então aí há essa cisão entre o cinema comercial e o cinema de poesia. A gente já começa a perceber a cisão. A tentativa de politização estética Europa e comercialização, os primórdios de Hollywood ali nos Estados Unidos. Nesse momento, na Primeira Guerra Mundial, Hollywood já está inclusive constituída. Tá. Porque Hollywood nasce mais ou menos por volta de 1909 e 1910. Eles encontram aquele laranjal com uma luz maravilhosa, totalmente descampado no meio do oeste, né? Quer dizer, e levam todo o know-how de Nova York para lá, Tá. e lá começam a transformar aquilo que a gente conhece hoje como a cidade do cinema. Na Europa não, na Europa a gente vai por um outro caminho, né? Mas sempre relacionado de maneira muito próxima, seja com a poesia, seja com a literatura, seja com a pintura. E aí eu te perguntaria, você fez toda uma contextualização, mas naquela pergunta, retomando a pergunta, você veria, ainda que o cinema retomou aspectos da linguagem literária e teatral para se constituir, Sim. mas a partir do momento que o cinema está constituído, ou seja, nós fazemos agora um corte sincrônico, a gente vai para o aspecto em que o cinema já possui uma linguagem própria. Você, como cineasta e poeta, como é que você vê a tensão para a representação do cinema entre a linguagem literária e sua profundidade, com as suas potencialidades, sendo limitada pelo cinema e o cinema tendo uma linguagem que potencializa a literatura por limitações que ela tenha? Essa é uma pergunta que retoma aquela que eu já havia feito. E a segunda, gostaria que você se posicionasse para nós e falasse sobre as suas influências cinematográficas e fosse encaminhando aqui a nossa discussão para a sua obra. Eu vejo da seguinte maneira, existem sim fatores que são limitadores tanto de um lado quanto do outro. Vamos pegar uma obra, por exemplo, Ulisses, do James Joyce. Existem adaptações de Ulisses para o cinema que não chegam a 10% do que a obra representa em termos de inventividade, em termos de criatividade, em termos de experimentação, né? Por outro lado, se você pega essas adaptações cinematográficas, e principalmente a última de 2003, e tem uma de 1967 também, essas duas eu costumo comparar muito porque são as mais famosas. Existem coisas ali eu estou pegando Ulisses porque me veio agora à cabeça, mas existem outras obras que a gente pode... É um grande marco da literatura do século XX. Com certeza. Existem formas como o autor trabalhou a adaptação que mexem com a estrutura original da obra e dão uma outra cara, um outro aspecto para a obra fílmica igualmente interessante. Vou dar um exemplo. Na adaptação de 2003, Ulisses, a obra do James Joyce, começa a partir do encontro do Stephen Dedalus com o colega, né, o Buck Mulligan, na torre do Martello Tower. Né? É assim que começa o livro e é assim que começa na primeira versão. E vai terminar com o monólogo da Molly Bloom, com mais de 50 páginas, aquele fluxo contínuo de consciência. O filme de 2003 começa no monólogo. Que interessante. Entendeu? Então ele joga isso para o começo e a partir do monólogo é que ele vai construir a história toda, passando pelos episódios que aludem a Homero e tudo mais, conforme a gente conhece. Então, existem fatores de limitação, mas ao mesmo tempo vai daí a criatividade do diretor, do roteirista, em trabalhar essa limitação a seu favor. Eu estava pensando aqui que o Joyce tem uma narrativa de 24 horas. Pois é. E é interessante pensar que o cinema, como tem a potencialidade da imagem, para fazer as colagens, até potencializa a proposta joyciana. Muitos autores vão dizer que o romance sempre apontou para a estrutura cinematográfica. Sempre apontou. Inclusive, houve assim, um encontro muito próximo do Eisenstein com o Joyce nos anos 40. O Joyce já estava cego e tudo mais, no final dos anos 30, enfim, ele já estava cego e tudo mais, mas o Eisenstein tinha interesse em trabalhar a obra do Joyce para o cinema. O Eisenstein que cria, forja, que pode-se dizer, constitui o princípio da montagem intelectual, dialética, né? A escola soviética, importantíssima para o cinema de arte, não é? E aí, pegando o gancho na sequência da sua pergunta, como é que na minha obra eu trabalho isso, eu acho que, como eu falei, não podia deixar de ser a influência da poesia, porque eu sou um pesquisador, senão, na verdade, a cultura que eu adquiri primeiro por meio do cinema, depois por meio da literatura, eu descobri o cinema primeiro. Né? Depois, em algum momento, ali quando você percebe que você precisa
que você precisa de uma estrutura muito grande para fazer cinema, principalmente no país, no Brasil. Você precisa de, às vezes, algum tipo de recurso mais difícil de conseguir. Você precisa de uma equipe, você precisa de disposições, muitas disposições juntas, trabalhando em pró de uma produção que às vezes é independente, não tem dinheiro, as pessoas acabam desencanando. Aí eu fui para a literatura, falei, pô, já que eu gosto de criar... Esse momento a gente está falando de que época? A gente está falando de 99, 98, 99, 2000. E eu vou até fazer um corte. Uhum. O Doni, como ele está dizendo, ele tem esse trânsito entre literatura e cinema. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, pessoal, os livros que o Doni já publicou. Ele já publicou 3 livros de poesia, mas nós poderíamos falar também de proesia. Eu gostaria de mostrar o primeiro, que se chama O Eco do Espelho. Foi publicado pela editora Scortese. Recebeu até menção honrosa no '3º Prêmio Literário ali da Livraria Asa Bessa, em 2004, na categoria Poesia. Esse aqui é o primeiro do Doni. O segundo, eu já conheci o Doni, nós nos conhecemos, pessoal, há 9 anos. 2004 eu conheci o Doni. O Doni lançou esse segundo, uma capa muito bonita, o Balé Manco, em 2010... 2009? Pela editora Ana Blume, é isso? Isso, esse é um selo de poesia da editora Ana Blume. O Balé Manco e o Eco no Espelho, e também esse último que eu vou mostrar agora para vocês, O Corpo Cárcere, que foi lançado agora em março ou abril? Fevereiro. Em fevereiro, eu chutei 2 vezes em fevereiro, foi para o terceiro. Em fevereiro eu estive no lançamento, foi ali na Praça Roosevelt, né? Isso, perfeito. No bar Ping e Petisco, é isso? Dessa vez eu escolhi uma coisa... Porque o Corpo Cárcere, na verdade, ele é o livro mais... heavy metal que eu tenho, assim, ele é o mais pesado e tudo mais, né? Esse terceiro foi lançado pela Patois. Doni, qual é a relação dessa sua obra literária em termos de criação imagética para você pensar em termos de construção narrativa? Porque nós já tivemos muitas conversas, o Doni uma vez me disse, pessoal, que ao criar as imagens poéticas, ele chegava a pensar já em enquadramento fílmico. Claro, como é que você trabalha isso, Doni? É uma coisa que durante um tempo ficou meio que eu joguei meio de lado, assim, quer dizer, eu meio que sublimei isso, exatamente por conta dessa dificuldade de fazer cinema, caí direto na imagem. Só que depois um dia me deu um estalo, por volta de 2006, eu estava vendo lá um documentário sobre o Glauber e tal, falei, pô, mas o que eu fiz com esse impulso cinematográfico meu, né? E para voltar a pensar em imagem, foi uma coisa de autodisciplina forte, mas hoje em dia, sim, toda vez que eu penso em algum fator criativo, alguma imagem, ela vem em forma de enquadramento. Eu já penso numa luz, eu já penso numa... Né, para depois isso se transformar em palavra. E eu acho que o Corpo Cárcere, que é o meu último livro, ele tem muito disso. Ele é muito influenciado pela poesia, primeiro, surrealista, pela poesia expressionista e depois pelo cinema surreal e expressionista. Buñuel, né, Murnau, então tem um pouco disso. E tem o corte, a questão do corte. Eu procuro trazer para a minha construção poética em palavras o corte relativo à imagem. Quer dizer, a desconstrução desse discurso cinematográfico bonitinho que a gente conhece, estruturado, para aquela linguagem mais voltada do cinema. Eu passo aqui o Corpo Cárcere, tem um nome muito bonito, assim como o Balé Manco. Você não quer ler uma parte aqui pra gente, Doni? Lê uma parte aqui para nós sentirmos essa construção literária e cinematográfica da imagética. Vamos lá. Então esse poema se chama A Mortalha. Mortalha? Isso. Diz o seguinte: vista-se com a seda e veja você que até os vermes, os ínfimos vermes, tecem, fio a fio, as peles brancas e lisas que recobrirão o que de antemão será o banquete e a ceia. Visto-me ao cabo, ao largo, ao garbo, com gosto e prestígio, qual nem no litígio vesti-me a você. Vejo-te a pele outrora rosada, agora apagada com olhos cerrados, de adeus e adeus. E cerro também meus olhos furados, meus pulsos rasgados, os dentes perdidos, o sangue oprimido, o batom que marcou e morreu com nós dois, as velas e as fotos, os fatos, as valas, o não recorrente. Um louco profano, a modelo volúpia, a modelo a cera, a mortalha, a cera, a rua, o tino, as quadras e as campas, a lápide e o sonho. A mortalha era ela em silêncio, e sou eu junto dela. Os caixões, alças dadas, passarela, a mortalha era ela. Olha, aqui eu sempre gosto, quando um autor aqui lê aqui no Espaço Horário, eu gosto de fazer uma microanálise aqui com vocês. Vocês perceberam
que a poesia do Doni ela vai tendo uma sucessão vertiginosa de substantivos que, na acepção etimológica, remetem à substância da imagem. Então o corpo vai, a versificação ela vai transitando de uma palavra a outra como se a câmera vertiginosamente fosse girando e fosse chegando a esses momentos de ruptura. Então é bastante cinético o poema. Isso, tem uma estética muito próxima com o cinema dadaísta, que é exatamente esse. Quer dizer, é a colagem, às vezes aleatória, mas muitas vezes não, de pequenos fotogramas, sequência de fotogramas que compõem um todo cujo significado aí é polêmico, quer dizer, o espectador é obrigado quase que a interagir com isso. Como disse Buñuel, o espectador precisa sair da posição estática dele e interagir com o filme, né? Com o filme. O Doni está colocando questões muito interessantes. Vocês percebem que essa sucessão vertiginosa de imagens cria um novo protótipo de narrativa e move a recepção, como o Doni está dizendo, a novas posturas. A gente vai continuar a falar sobre isso no segundo bloco. Nós vamos entrar aqui na obra propriamente cinematográfica do Doni, após fazer essa imersão poético-literária. E a gente volta, pessoal, daqui a 3 minutinhos para continuar a conversar com o poeta e cineasta Doni Corrêa. Até daqui a pouco, gente. Voltamos, pessoal, aqui com o nosso Espaço Heráclito. E no final aí do primeiro bloco, o Doni fez a leitura de um proema, prosa, poesia ali misturados, ou prosa, poesia imagética cinematográfica, de um proema chamado Mortalha. Eu estou chamando aqui de proema propositalmente. E ele falou para nós que havia uma nova mobilização do leitor para a noção de sucessão vertiginosa, modificava a estrutura da narrativa. E a obra cinematográfica do Doni faz isso de maneira também vertiginosa e questionadora. Eu gostaria de perguntar a você, Doni, sobre o seu curta, o Totem, que foi lançado em 2010, se eu não me engano. Foi lançado em 2010. E foi o Totem, isso é muito importante, ele foi escolhido para então 34ª Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo. O Totem fez parte e concorreu ali com outros curta-metragens. Doni, se você faz isso poeticamente, de questionar as categorias de formação da narrativa, para chamar o leitor a um novo tipo de reflexão ou a um novo tipo de interação com a sua obra, como é que você faz isso no Totem? O Totem, ele é um curta que eu tentei fazer um filme tese, na realidade. Né? Não sei se consegui, mas enfim, a questão em torno do Totem está muito ligada, a primeira é essa experimentação de colagens de imagens que aparentemente não tenham relação, mas constituem uma relação maior. Isso é muito influência de Hans Richter na minha obra, que é o pai do cinema... Que é o cineasta que você estuda no mestrado. Que eu estudo no mestrado, que é o pai do cinema abstrato, mas também do cinema surrealista, dadaísta, enfim. Tem muito de David Lynch nessa história, porque aquela coisa de você desconstruir o discurso a partir de um certo momento, você nunca sabe para onde você vai quando você vê um filme do Lynch, então você está assistindo, de repente ele vira um outro filme que você não sabe para onde vai parar. A noção de realidade mas é totalmente alterada, mas lá no final você vai resgatar isso e vai conseguir construir uma lógica, né? Quer dizer, vai entender uma lógica muito pessoal, enfim, né? Por isso que exige a participação ativa do espectador, mas no Totem eu tentei exatamente trazer essa relação de mídia como que a mídia enxerga as relações das pessoas e como articula as relações das pessoas com o mundo como um todo, com as pessoas que estão mais próximas, a questão da artificialidade das relações, da efemeridade das relações, né? e de totens, quer dizer, de imagens que o indivíduo acaba construindo, influenciado por essa mídia, por essa velocidade social, quer dizer, por essa velocidade da vida. Não à toa, ele começa com uma citação do Guy Debord. Ó, eu vou interromper o Doni por quê? Porque agora eu vou pedir para nossa querida Roberta colocar o primeiro vídeo aqui para nós apresentarmos um trailer do Totem, porque é lógico, a gente está falando de cinema, precisamos da imagem em movimento aqui. Então, Roberta, por favor, coloque para nós o primeiro vídeo do Totem aqui para nós assistirmos a esse trailer. Agora,
Eu espero que você tenha uns minutos para me ouvir. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo, Você me ama? amo, Você me amo, ama? amo, Você me amo. ama? Fala comigo, fala, 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 puta, sua puta, fala comigo, fala, puta! Again, the rain had slacked up a little bit. The fast motor A small cafe, mademoiselle, our rendezvous, mademoiselle. The violins were warm and sweet, and so were you, mademoiselle. Tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você pra orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, você tem que chegar e ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa pra ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Bom, Doni, a gente viu aqui o Totem. Você falou do Guy Debord. A gente viu uma série de colagens espetacularizadas que mostram aí cenas de crítica, uma relação amorosa que totalmente fraturada, aqueles anões ali fazendo um duelo e uma série de colagens vertiginosas. Você se apropriou dessa lógica do espetáculo para mostrar a sociedade do espetáculo, é isso? Tem essa fundamentação em cima do Guy Debord, porque a citação que abre o Totem diz exatamente isso. Eu não vou saber as palavras exatas do Guy Debord, mas diz que na sociedade do espetáculo, na nossa sociedade contemporânea, moderna, enfim, no momento em que ele escreve isso, o problema é quando a realidade passa a imitar a ficção. Quando, na verdade, você passa a viver em função de uma realidade construída ou forjada pela ficção. Então, pelo espetáculo, pela sociedade de consumo, pela sociedade da espetacularização da desgraça e da tragédia e do feio, por que não? Né? Quer dizer, como a gente vê na TV hoje em dia, esses programas assim que se você torcer a TV sai sangue, né? O jornal, mas também que acaba perdendo o sentido. Né? E aí, como a gente está aqui no Espaço Heráclito, e a gente vem trazendo debates e contraposições, eu quero fazer uma provocação dialética ao Doni aqui. Opa. Vamos lá. Se esses meios de comunicação cuja representação pode, você está dizendo que traz uma crítica a essa concepção de espetacularização, mas se eles se apropriam da lógica do espetáculo e do choque, se o choque começa a virar cotidiano, se nós assistimos a programas, nós não assistimos, mas ou seja, nós somos bombardeados com programas que mostram o bárbaro, o abjeto, o grotesco, como uma reiteração contínua. E aqui eu faço um parêntese, pessoal, porque o servidor pelo qual eu tenho e-mail, pelo qual eu envio e-mails, eu não vou dizer qual é aqui, mas ele coloca uns vídeos de entrada para fazer chamadas a algumas pautas. Em algumas semanas, houve uma ocasião de um programa, de um reality show, de um canal de televisão aqui, de São Paulo, inclusive, em que dois participantes, sabedores da regra do jogo, ou seja, sabedores que não podiam se agredir, mas que podiam brigar, no limite da agressão, começaram a cuspir um no outro, se utilizando de uma lógica de cálculo maquiavélico, até para a gente lembrar aqui a referência ao Kustler, que fala de Maquiavel, utilizaram uma lógica no limite da violência para
cuspir, literalmente, um contra o outro, o grotesco da situação. Ou seja, eles se machucavam, aceitavam a violência e, ao mesmo tempo, se mutilavam e queriam ficar no jogo. Ou seja, o choque, de certa maneira, foi assimilado pelas estruturas de representação. Com certeza. Aí eu te pergunto, para fazer uma provocação nesse sentido, se o choque já faz parte do conservadorismo dos meios de comunicação, utilizar o choque para fazer uma crítica a esses meios não é reverberar, repercutir o que eles já fazem? O que você acha disso? De certa forma, sim. Eu acho que você está... Na verdade, esse filme ele foi feito em 2009. É óbvio que essa inundação de reality shows... Já existiam muitos reality shows e tudo mais, mas assim, não com esse nível que você acabou de citar. É óbvio que a gente sabe que para reality show ele não é de verdade. Ele é todo roteirizado. Mas isso é outra coisa, entendeu? Isso a gente vai ficar aqui discutindo. Pode-se, né, discutir durante horas e dias. Mas assim, o reality show ele não é reality. É por isso que eu falo. É uma realidade construída e você compra isso como uma coisa verdadeira. Ou pelo menos nivelando-se por baixo. Porque a TV faz isso, né? Quer dizer, o mainstream do reality show, ele nivela por baixo. Esses programas de torcer e sair sangue, ele nivela por baixo, porque existe um status quo que deve ser mantido, e até para movimentar uma indústria de publicidade e tudo mais, principalmente se a gente entrar na discussão da ascensão da classe média e tudo mais, né? Da nova classe média. Mas vamos voltar. Quando você cita essa cena grotesca, né, da cusparada, que eu assisti, né? E sabedores da regra que não podem se encostar, mas isso é uma agressão até muito maior, porque se eu cuspo em você e você cospe em mim e a gente fica aqui se cuspindo, a TV, quer dizer, o canal, assim, a direção desse programa, a roteirização desse programa cria um elemento de curiosidade para essa camada consumidora desse tipo de espetáculo grotesco, que está bastante massificada. Que está bastante massificada, que ele consegue sustentar, ao passo que se você me cospe, eu levanto e dou um soco na sua cara, eu sou expulso do programa e acabou. Quer dizer, não se tem reverberação disso, você não consegue construir um espetáculo em torno disso. Entendeu? Então, assim, é claro, e aí, né, se eu entendi bem a sua pergunta, você está dizendo o seguinte: eu uso o choque para criticar um choque que já está estabelecido. Exatamente. Né? Como é que ficaria essa contradição? Mas esse choque eu procurei fazer de uma maneira explícita, que é usar o corte no cinema como instrumento dialético intelectual segundo Einstein. Você tem a tese e a antítese. Aí me dá um exemplo ali para pegar o totem dessas imagens que a gente trouxe, por exemplo. Dou um exemplo para você. Você tem a cena do casal. Você me ama, amo. Você me ama, amo. Você me ama. Essa cena, eu estou tentando emular uma cena comum de uma novela tipo dramalhão mexicano, né, em que você tem o rapaz que amo, 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 depois ele está enforcando a moça e no fundo você está ouvindo La Dança de los Esqueletos, né, que é musiquinha de rockzinho dos anos 60, mexicana. Então, quer dizer, existe uma tensão entre o que você está ouvindo e o que você está vendo. Né? Então, ao mesmo tempo, você tem a hora em que o personagem que bate no manequim, esse manequim cai no chão e ele vai tentar reconstruir essa imagem que ele tinha dentro da cabeça dele, colocando a peruca de volta e tudo mais. E no fundo e existe uma sobreposição da imagem do Hindenburg, quando pegou fogo e desmoronou. O Zeppelin. Né? Então você tem uma reflexão muito maior aí, que é o formato fálico que se desfaz, um mundo que desmorona, uma tecnologia que se desfaz. Então existem vários discursos que vão perpassando, que vai além daquele mero choque. Claro. Né? É um choque estruturado pela reflexão. Mas você há de convir, e você mesmo usou esse termo, que ele está numa tradição vinculada à estética do feio, ou seja, a estética do deformado, para nós usarmos uma categoria que vem lá da poética do Aristóteles. Com certeza. E na transição do Totem para o seu segundo curta-metragem, que é o Madryn, existe aí uma nova construção que vai para a estética do belo, do contemplativo. Eu te perguntaria, antes de você entrar no Madryn propriamente dito, como é que convivem essas duas identidades conflitantes na sua obra? Como é que esse belo e esse feio convivem e se entrechocam? Olha, isso é uma coisa que nem eu mesmo saberia te responder com certeza. Talvez sejam as duas faces de uma mesma construção. Né? Mas o que importa aqui nessa relação entre o Totem e o Madryn, se é que pode existir, é a reflexão.
O Madryn, quer dizer, aquele olhar reflexivo de reflexão para algum assunto. No caso do Madryn, eu já tinha que eu pretendia fazer uma adaptação de alguns poemas da Silvia Iglesias, que é uma poeta argentina, amiga minha, que eu conheci em 2009, que eu estava devendo para ela. Silvia Iglesias. Uhum. E ela tem uma poesia muito contundente, muito diferente da poesia latino-americana, que é o barroca, que é super prolixa, e fala e cria imagens. Ela não, ela faz poemas super curtos. Né? Ela tem essa substância de imagens que você traz também. Exatamente, por isso que eu me identifiquei com a poesia dela, é o corte. Né? Eu vou fazer aqui mais uma interrupção do Doni para pedir à nossa querida Roberta que coloque, por favor, o segundo vídeo ali do Madryn para a gente perceber essa transição do totem para o Madryn, da estética do feio para o belo, para esse outro momento contemplativo e de captação do real e das contradições do real que o Doni propõe para nós. Então, por favor, Roberta, coloque para nós o vídeo 2 do Madryn, que é o curta do Doni. Here is Madonna, the lady of the rocks, the lady of situations. Here is the man in the 3 states, and here the real, and here is the one-eyed merchant, and this car which is black and Então, vocês percebem, pessoal, aqui, que ao invés de nós termos colagens de imagens, de deformações, de uma crítica vertiginosa, a gente já tem mais uma postura contemplativa, de imagens vinculadas a poemas, poemas que muitas vezes se espelham e reverberam as imagens. Essa foi então uma transição, algo que você queria ter dito talvez com a lógica do feio, mas que faltava dizer e você buscou expressar também com esse belo? Talvez, porque a lógica a estética do feio no totem está muito baseado nesse arcabouço que eu te falei de Hans Richter, de Lynch e etc. Né? Com o Madryn eu já fui beber na fonte do Derek Jarman, que é outro cineasta a quem eu admiro muito. Derek Jarman, experimental assim ao máximo, fez Wittgenstein, fez Caravaggio, Sebastiani, fez um filme chamado Blue, né, que é o último longa-metragem dele, já estava cego por causa das complicações em virtude do vírus da AIDS, né, e ele faz um longa-metragem de 1h20 que a tela inteira azul, você só ouve. É uma tragédia para um cineasta desse ficar cego, porque então, é a substância da imagem. É você superar essa dificuldade. Através o Blue, então, é a monocromia. É a monocromia. Você tem uma tela azul durante 1h20 e você só ouve o filme, você não o vê. Então, há essa. E o Jarman sempre teve essa estética um pouco mais voltada para contemplação, para a imagem que vai numa progressão lenta e gradual, junto com o áudio, quase como se você estivesse olhando para um quadro que vai se mexendo bem devagarzinho e formando uma outra coisa, mas até isso acontecer demora bastante. E eu busquei isso no Madryn, porque Puerto Madryn, que é a cidade onde eu filmei, na Argentina... Região da Patagônia, certo? Região da Patagônia, né? É um golfo na Patagônia, né? Com uma praia maravilhosa, um verão ótimo, uma temperatura muito boa para o verão. Fui, na ocasião, passar férias
E, na verdade, foi uma experiência que eu e a Luciana Brito, que é minha esposa, fizemos a partir de imagens que Luciana, que lá. está ali no Madre, né? Que tá no Madre, que eu coloquei o olho. Então, assim, tem a ver muito com a visão, quer dizer, você vai no olho, eu gosto muito de enquadrar os olhos, porque eu acho que o olho, ele guarda, tem um filme até feito por vários diretores, entre eles Wim Wenders, Manuel de Oliveira, Janela da Alma, né? O Saramago está presente nesse Saramago, filme. né? Tá no filme também. Então eu gosto muito dessa interação, né? E eu até peço aqui, pedir para o Doni a palavra, porque vocês percebem, a gente tem aqui a tese com o totem, que seria a deformação e a tentativa de crítica. A antítese que é o Madre. Com o Madre, que traz para nós a contemplação, a tentativa de uma vivência, digamos, mais enraizada no presente, de uma tentativa de fruição ali do belo. E a gente passa agora para talvez aquilo que possa ser a síntese desses dois momentos, que é o seu último curta, que se chama Incárcere e Vínculos. Esse nome latino remete a que obra da literatura? E a gente aqui retoma o começo da entrevista com a literatura voltando à cena nos seus filmes. O Incárcere e Vínculos, ele é o subtítulo da obra De Profundis, do Oscar Wilde. Tá. Só para contextualizar, Claro. É uma carta que o Oscar Wilde escreve quando ele estava preso no cárcere de Reading. É uma carta que ele escreve ao amante dele, né, o jovem garoto Alfred Douglas, que era um garoto de 14, 15 anos. E ele foi preso, obviamente, por ter essa relação homoerótica e ser um rapazote, né, e o Oscar Wilde já bem mais velho, em que ele faz uma reflexão acerca de tudo que foi a relação dos dois, mais a arte dele e mais o seu tempo e mais a política. Então é uma carta enorme em que ele junta tudo isso. Eu procurei fazer um recorte disso, que é centrar nessa relação homoafetiva, que de alguma maneira, mas aí eu trouxe para o presente, né, e de alguma maneira essa relação acaba dando errado ali em algum momento, né, e essa é o grande clímax, né, da história. E nós separamos aqui também, pessoal, para vocês assistirem a esse curta que vai sair agora em outubro, né, Doni? Em outubro deve ficar pronto, né? A gente está em fase de finalização, trilha sonora sendo feita aí na Inglaterra e tal. Oh, que legal! Né? Sendo feito pelo Danny Sanchez, que é um músico inglês, né? Deve ficar pronto aí por volta do dia 20 de outubro. A gente deve ter alguma coisa, alguma notícia. Tá bom. Eu vou pedir para nossa querida Roberta colocar o curta do Incárcere e Vínculos para vocês poderem assistir a essa síntese entre o feio e o belo que o Doni propicia para nós. Vamos lá, Roberta. Algum dia a verdade terá de ser dita. Não exatamente enquanto eu ainda estiver vivo. Leandro? Onde você vai? Não é que eu seja uma pessoa extremamente chata, uma pessoa implicante com relação à intelectualidade do outro. Não é tal de balé não, querido. É com o balé da cidade, no Teatro Municipal. É fabuloso, eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, você precisa conhecer isso, entendeu? Você precisa entrar num outro mundo. Esse mundinho que você viveu até agora, isso não existe, isso é coisa de periferia, querido. Eu quero mostrar para ele o lado bom, o lado erudito, o lado bonito da vida. De repente ele vem com um abraço, com um beijinho, com um carinho, sem noção. Não é nesse momento. Ele é um homem bonito, ele é um homem gostoso, ele é um homem perfumado, cativante. Mas meu Deus, porra! Tudo tem sua hora. Depois de uma longa espera que não me trouxe nada, eu decidi te escrever, já que ao longo dos últimos 2 anos nunca recebi uma só linha sua. Eu não quero saber, Rubens, de música, de poesia, do seu lirismo todo. Me encheu o saco essa conversa, entendeu? Olha pra mim, eu não tenho mais estômago pra isso! Você não vai. Minhas lágrimas são o que de mais concreto eu tenho agora. Siga seu trabalho, com sua poesia, com sua música. O homem mata tudo aquilo que ama.
pessoal, vocês veem, para nós continuarmos a debater, precisaríamos de muito mais tempo. Eu quero agradecer aqui ao Doni pela presença, por nós termos debatido tese, antítese e síntese na sua obra. Você encontrou na minha obra algo que nem sabia, eu não sabia que tinha. Pessoal, muito obrigado por hoje. Continuaremos na próxima segunda-feira com o nosso Espaço Heráclito. Então, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente.